Ô gente, é culto da noite, vamos lá. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Eu tô muito feliz, estava com muitas saudades. Estive viajando aí esses últimos 2 finais de semana. Estive lá no Acre. O pessoal lá foi maravilhoso. Estive lá com o Xandão. Gente, eu descobri uma coisa sobre o Xandão muito engraçada. Descobri que o Xandão conta pra todo mundo que ele cresceu na quebrada. Irmão, o Xandão morou a vida inteira na Independência. Eu conto ou vocês contam? O pessoal lá fora fala: nossa, o Xandão veio da quebrada, né? Que transformação. Falei, gente, o bairro dele é o melhor que tem. O cara morava uma rua pra cima da Avenida Itália, pelo amor de Deus. Tá louco. Estive com o Xandão em Curitiba, no Acre e em São Paulo. Final de semana seguinte a gente teve na Poema São Paulo. E foi uma conferência maravilhosa, onde a gente teve a Poema Conference num teatro em São Paulo. E eu não sei se você sabe, mas os teatros de São Paulo é loucura, irmão. Tem cada coisa lá dentro. Quando foi gravar o DVD do Morada, eles encontraram umas coisas lá dentro de um teatro. O teatro de São Paulo é loucura. Mas se existe trevas em um lugar, quando a luz chega, elas têm que bater em retirada, amém? Irmão, você pode beber veneno mortal e não vai te fazer mal. Essa semana, uma irmã aqui da igreja me mandou mensagem, falou: Léo, eu fui visitar um parente e chegando lá eu me deparei com uma obra ali, uma coisa do mal, e eu voltei me sentindo mal, e desde então meu casamento não está bem. Eu falei para ela: vamos declarar a vida então, porque onde Jesus está, não tem como existir algo maior do que Ele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Então nós começamos a declarar a vida. Ela falou: Léo, amém, é isso, o Senhor tá me levando a uma medida de fé maior. Mas foi maravilhoso, porque o Senhor fez uma coisa nova lá em São Paulo. Nós tivemos uma experiência de ver Deus fazendo algo novo. E nesse meio tempo, vocês aqui estavam sendo ministrados tanto pela Larissa quanto pelo Vande. Foi bom esses últimos 2 cultos? Glória a Deus. E eles falaram sobre o novo de Deus. A Larissa falou sobre deixar para trás tanto as coisas boas como ruins para entrar no novo de Deus. Enquanto o Vande perguntou: será que você está preparado de fato para o novo de Deus? Tem alguém aqui que está preparado para o novo de Deus? Vamos lá, alguém? Irmão, sempre que eu falo de novo de Deus, de entrar no novo, eu fico empolgado. Mas muitas vezes a gente nem sabe do que se trata esse novo de Deus. Do que se trata de fato. Ok, vamos entrar numa nova estação. E quando eu penso nisso, eu sempre penso no meu casamento. Antes de eu casar, quando eu era um jovem solteiro lá na casa da Cida Barreto, eu me lembro que era uma cultura. E quando eu casei, eu e a Raíssa começamos a formar uma nova cultura a partir da minha e da dela. Então é uma nova jurisdição. Então, se lá na casa da minha mãe, quem mandava era o Zé Barreto, na minha, quem manda sou eu. Não é a Raíssa, sou eu. Tô falando isso no culto da noite que ela não tá. Irmão, quando eu fui criado lá na casa da minha mãe me estragou para muita coisa. Então, eu pensava na minha cabeça que a comida era infinita ali. Por quê? Porque tinha bife, irmão. Se você for lá na casa da Cida Barreto, não tô recomendando, tá, mãe? Não tô pedindo para ninguém lá. Mas se você for lá, qualquer momento do dia tem comida. A minha mãe, eu nasci, ela já era avó, então é casa de vó. Você já viu, irmão? Multiplicação de comida, tem na Bíblia e na casa de vó. Casa de vó multiplica comida, come 10, come 20, come 30 pessoas. E eu lembro que eu ia para casa da minha mãe, estava voltando da escola, de repente eu encontrava alguém no caminho. Falava: vamos lá em casa almoçar? Vamos. Aí ia junto comigo. Aí encontrava mais um no caminho: vamos lá em casa almoçar? Vamos. Daqui a pouco 3 pessoas. Chegava lá em casa 5 pessoas para almoçar. Da minha mãe olhava e falava: ai, glória a Deus que vem mais gente. Ela começava a cozinhar, começava a fazer. Aí, irmão, eu ia pegando, era quase que automático. Eu pegava um bife assim na panela, aparecia outro. Mágico. Aí eu casei, irmão, aí as coisas ficaram um pouco diferentes. A Raíssa virou um dia e fez a pergunta mais enigmática da minha vida. Ela falou: quantos bifes você come? Eu falei: quantos tiver. Daí ela falou: como assim? Tem bife aqui, eu vou pegando, vou comendo. Daí ela: mas quanto você come? Eu falei: amor, não tenho ideia de quantos bifes eu como. Se eu como 2, se eu como 10. Aí ela falou: cara, como é que era lá na sua casa? Eu falei: eu ia pegando e ia comendo. Ela falou: sua mãe não sentava para comer? E eu parei para ver, irmão, minha mãe nunca sentou para comer, eu nunca tinha percebido. Eu falei: nossa, que filho terrível que eu sou. Depois que eu casei, eu vou almoçar na casa da minha mãe, eu fico brigando com ela para ela sentar na mesa pra gente comer junto. Eu chamo ela lá em casa, não é verdade, mãe? Fico brigando com você? Verdade. Irmão,
eu lembro que chegou um dia que eu fui fazer igual eu fazia na casa da minha mãe. Eu chamei um cara para almoçar em casa, não avisei a Raíssa. E aí eu cheguei em casa, o almoço estava pronto. Aí você imagina a cena. Eu lá em casa, eu falei, amor, o meu amigo Chicão aqui vai almoçar comigo aqui também. Dela, quê? Eu falei, vai almoçar aqui. Ela, como assim? Eu falei, comer comida, almoçar, comida, comer, almoçar, ele vai comer aqui também. Ela falou, Leonardo, vem aqui. Quando chamou de Leonardo, eu já fui como uma ovelha ao matador, irmão. Já fomos ali pra cozinha, daí ela virou pra mim e falou, você tá louco? Eu falei, por quê? Ela falou, não tem comida. Eu falei, meu Deus, a gente fez compra ontem, tem 5 quilos de frango congelado aí. Ela, tá congelado. Aí eu falei, é só descongelar. Ali começou a Terceira Guerra Mundial. Ela olhou pra mim, a gente brigou, e aí sabe o que a gente fez? A gente repartiu. Eu comi uma coxinha de frango, ela comeu uma e ele comeu uma, tudo tranquilo. A gente comeu, todo mundo ficou com fome, mas deu certo. O final da história foi esse. Mas o que aconteceu nesse caso? Eu entrei num novo tempo na minha vida, mas eu tinha um comportamento antigo. Quando você entra num novo tempo de Deus para você, mas se você ainda se comporta como antigamente, você não consegue desfrutar do que o Senhor preparou para você. Diga, meu Deus. Irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado, faz aquela cara de profeta e fala, antes de te tirar do Egito, Deus tira o Egito de você. E é doideira, irmão. Entrar numa nova estação é doideira. E eu pensei que o último estágio que eu ia entrar era no casamento. Mas daí eu tive filho. E a minha filha, irmão, ela mudou tudo lá em casa. Antes eu chegava e ficava escutando música alto. Agora não posso mais escutar música alto. Não posso nem escutar música. Se eu chegar não pode nem falar. A gente tem que ficar falando baixinho. Das 7 horas da tarde a gente tem que diminuir as luzes lá de casa. Você sai tropeçando nas coisas, nos brinquedos. Irmão, eu assistia filme. Eu e a Raíssa, nós tínhamos um casamento onde o quê? A gente assistia filme junto. Hoje todo filme virou uma série. Leva 7 episódios para você assistir um filme. Eu não sei o que aconteceu. Na verdade eu sei sim. Mudou a estação. E uma nova estação precisa de um novo comportamento. Uma nova estação precisa de um novo jeito de agir. Deus te tira do Egito, mas primeiro Ele tira o Egito de dentro de você. Você pode dizer amém para isso? Abra a sua Bíblia então, Levíticos 26, versículo 10. Enquanto você abre, repete comigo. Para abrir espaço para o novo, precisamos nos livrar do velho. Tem gente que bugou aí, né? É difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Abrir o versículo e falar, mas tá bom. Levíticos 26, 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Irmão, enquanto você se apegar ao velho, não vai ter espaço para o novo de Deus. Diga mais uma vez, meu Deus. Irmão, enquanto tiver coisas velhas, experiências velhas dentro de você, não existe espaço para Deus derramar um novo sobre a sua vida. Enquanto você está apegado ao passado, apegado a tudo que passou, a Larissa ministrou sobre isso, e ela falou, tanto que foi bom como que foi ruim. Às vezes é difícil você deixar experiências ruins para trás, traumas, problemas que você enfrentou, mas ainda mais difícil, sabe o que é? Deixar experiências boas, coisas que você fez certo, coisas que Deus operou na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o Senhor tem preparado algo para você que é maior do que tudo que você já viveu. Se tudo que você já viveu foi bom, fique muito feliz, porque tudo que você vai viver é ainda melhor. Existe um novo de Deus para nós, reservado para nós. Mas o ontem precisa sair da mesa para que o amanhã seja servido, irmão. Para que seja liberado sobre nós uma nova estação. E o futuro não cabe onde o passado ainda ocupa espaço. O que Deus fez foi bom, mas o que Ele vai fazer é ainda melhor. Quantos querem o que Deus vai fazer aqui? Sabe, nós estamos vindo de 2 cultos onde Deus tem falado sobre o novo dele. Tanto com o Vande quanto com a Larissa. E eu estava queimando com algo no meu coração. Eu fui almoçar com um amigo essa semana, o Caian. Abriu o culto da manhã hoje aqui. E eu conversando com ele, comecei a compartilhar a respeito disso, que meu coração estava queimando sobre entrar no novo de Deus. E então eu falei, cara, eu acho que eu preciso compartilhar isso com a igreja.
Abre a sua Bíblia em Isaías 43, versículo 19. Esse é inclusive um dos textos que a Larissa citou aqui na ministração dela. Isaías 43, versículo 19. A palavra de Deus vai dizer: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Repete comigo, uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Irmão, olha que curioso. Deus está fazendo algo no nosso meio. Você crê que Deus está fazendo uma coisa nova no nosso meio? Irmão, não é possível que você não está conseguindo ver o que o Senhor está fazendo aqui entre nós. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas olha que curioso, ela já está surgindo. Ou seja, é uma coisa pequena. Ela começa pequena e ela vai aumentando. Deus não começa com coisas grandes, Deus começa com coisas pequenas. Deus começa pequeno e vai aumentando cada uma dessas coisas. Vocês não a reconhecem? Sabe por que o profeta escreve isso? Por quê? Porque é possível algo estar começando sobre a sua vida e você não está reparando. É possível que Deus esteja começando uma boa obra na sua vida, uma nova obra na sua vida, uma transformação para você, mas porque você está cheio do passado, você não consegue ver o presente nem o futuro. Você não consegue ver o que Deus está fazendo nem o que Ele vai fazer, porque é pequeno. Você precisa ter muito discernimento para conseguir enxergar, conseguir ver, conseguir provar, ser capaz de experimentar. A palavra de Deus vai dizer, para que se tornem capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos nos tornar capazes de experimentar. Da mesma maneira, nós precisamos ser capazes de ver o que o Senhor está fazendo. E é uma coisa pequena, mas que ela vai aumentando. Sabe por quê? Porque começa de dentro para fora, irmão, não é de fora para dentro. Você fala, eu quero viver uma coisa nova, mas não é um carro, não é uma casa. Irmão, sabe o que é uma coisa nova que o Senhor tem para você? É algo que começa de dentro, vai sendo gerado dentro de você, e então vai escorrendo para fora, vai transbordando. Você começa a ser cheio do novo de Deus, até que isso começa a transbordar sobre a sua vida. Então do que nós estamos falando? Ele continua dizendo: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Um caminho no deserto e riachos no ermo. Ermo fala de deserto também. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu vou contrariar todas as possibilidades e todas as perspectivas. Eu vou fazer algo que ninguém espera, algo sobrenatural, uma intervenção de Deus. Na sua vida você olha e você fala, não, mas aqui não tem jeito, aqui não tem como acontecer. É nesse momento que Deus começa a agir, é nesse momento que Deus começa a fazer. É quando você precisa que Deus venha e resolva. Sabe aquela situação que você fala, nossa, agora só Jesus na causa? É nesse momento que Ele entra em ação. É na hora que ninguém pode te oferecer mais nenhuma ajuda, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode operar na sua vida, Ele pode fazer algo novo. E é de um lugar onde ninguém espera, onde ninguém tem expectativa. Não é um lugar que você está esperando, você fala, eu estou vendo sinais. Não, é num deserto. É onde não existe vida, é naquele lugar que Deus pode fazer um riacho aparecer, um caminho se formar, o impossível acontecendo dentro de condições que são completamente adversas. É nessa hora que o poder de Deus começa a agir em nós. É nessa hora que Deus começa a agir. Mas será que nós não percebemos? Deus pode estar começando algo na sua vida, mas você não está percebendo. Sabe por quê? Porque é diferente de tudo que Ele já fez. Volta para o primeiro texto que nós lemos hoje. Se nós tivermos tanta bagagem dentro de nós, isso pode nos impedir de entrar no novo de Deus. Eu me lembro que eu cresci na igreja, eu nasci no berço evangélico. Irmão, eu me lembro que um dia eu estava num culto e eu estava igual um sommelier de culto. Você já viu sommelier de culto? Tem vários. Um sommelier, ele avalia um vinho, ele fica falando as notas do vinho. O sommelier de culto, ele avalia o culto. Ele fica aqui, esse culto que faltou unção, esse culto que faltou palavra, esse culto que faltou isso, esse culto faltou aquilo. Irmão, eu estava nesse dia assim, de repente o Espírito Santo falou para mim, falou, você quer ir mais fundo? Aí eu, como um bom crente, respondi, quero, claro que eu quero. Aí ele falou, então tira suas bagagens para eu poder te levar mais fundo. Porque as suas bagagens, toda a sua experiência, tudo que você já sabe, te impede de ir mais fundo. Mas agora se você começar a soltar suas bagagens, tudo que você já sabe, tudo que você já tem de experiência, eu posso te levar a um nível mais fundo que você ainda não conhece. O Senhor quer levar cada um de nós aqui a um nível mais profundo. Mas continua no versículo 20, Isaías 43, 20.
Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Repete comigo: a fim de que proclamasse o meu louvor. Irmão, sabe por que você foi formado? Minha irmã, sabe por que você foi formada? Para a glória de Deus. Você foi formado para render glórias a Deus. 2 Tessalonicenses vai dizer que nós rendemos glórias a Deus e somos glorificados também nele. Então a minha missão e a sua missão aqui na terra é render glórias ao Pai, é render glórias ao Senhor, é que na minha e na sua vida o Senhor seja glorificado em tudo. E é para isso que Ele tem algo novo para a sua vida, para você dar glórias a Ele, para você render glórias a Ele. Sabe por quê? Porque em tudo que nós fazemos, nós rendemos graças ao Senhor e glórias ao Senhor. O seu propósito é glorificar Deus aqui na terra e ser glorificado nele. Mas agora repete comigo: unção é capacitação para o cumprimento do propósito. Irmão, você vai ser ungido. A gente vem aqui e a gente canta: eu quero ser ungido, eu quero unção. A gente clama, vem o Schubert aqui, ele faz uma transferência de unção, ele libera algo sobre a minha e sobre a sua vida. Só que não é uma unção que finaliza em: agora eu tenho poder, agora eu vou lá e revelo a vida dos outros. Não é isso não, irmão. Sabe o que é unção? É uma capacitação sobrenatural em coisas que você não tinha capacidade, mas a partir daquele momento você passa a ter, para um cumprimento de um propósito. Então Deus não libera unção sem propósito, irmão. Deus não vai liberar uma unção sobre a sua vida sem ter um porquê para ela existir. Sabe, Davi é ungido. Davi é ungido rei para governar. Existe um propósito para a unção dele. Saul é ungido rei para quê? Para governar. Existe um propósito para a unção dele. Jesus é chamado de Cristo, o ungido de Deus. Por quê? Porque ele existia uma missão a qual ele iria cumprir, padecer por causa de mim e por causa de você. Toda unção, toda promoção de Deus vem acompanhado de um novo propósito. E é maravilhoso isso, sabe por quê? Alguns dias atrás eu estava numa conferência, eu e Raíssa. E aí Deus começou a falar com a Raíssa. E ela começou a ter um entendimento de que ela deveria buscar mais a respeito de paternidade, a respeito da paternidade de Deus. Deus deu uma direção para ela de ler um livro com as líderes do Influa e da base, dos jovens e dos adolescentes, para ela viver mais a respeito disso, né, de paternidade. E ela começou a ler um livro que se chama Paternidade Bem Resolvida. Então ela começou esse propósito com as meninas toda segunda-feira, 6 horas da manhã, lendo o livro e buscando juntas e orando. E então o Senhor começou a liberar uma nova unção sobre ela. E ela falou: amor, eu vou fazer uma reunião com essas meninas e a gente vai falar sobre paternidade. Irmão, eu sei que no sábado de manhã a gente estava na sala de oração da conferência em São Paulo. E de repente a Raíssa, minha esposa, ela é super tímida, ela é super na dela. Ela pegou o microfone e ela subiu e ela começou a orar a respeito de paternidade. De repente uma glória de Deus começou a encher aquele teatro, irmão. Começou a descer com a consciência da paternidade de Deus. Sabe aquele momento que ninguém precisa falar nada, mas a glória de Deus vem e começa a varrer o lugar? Irmão, de repente todo mundo estava tendo a consciência da paternidade de Deus. Quando ela desceu, o Brisa olhou para ela e falou: que isso? Tá ungida. A Larissa virou para ela e falou: que unção, hein? E na hora que a gente estava voltando para Taubaté, na estrada, eu estava ouvindo uma pregação, eu parei, eu falei: amor, você reparou que a unção é uma capacitação de Deus para o cumprimento de um propósito? Ela: sim. Eu falei: Deus te deu um propósito, não deu? Ela: sim. Falar de paternidade com as meninas, orar a respeito de paternidade, sim. E Deus te dá uma unção para o cumprimento do propósito. Existe uma nova unção sobre a sua vida. Por quê? Porque você está cumprindo um propósito ao qual Deus te chamou. Então sabe o que eu te digo, meu irmão, minha irmã? Se Deus te deu um propósito, fica tranquilo, Ele também vai te capacitar para viver esse propósito. Não importa se é difícil, se está difícil de enxergar. Você fala: Léo, mas é na minha empresa, não tem nada a ver com unção. Eu creio em empreendedores ungidos com a unção do céu para traduzir o céu para a terra. Irmão, mas eu não sou empreendedor. Eu trabalho, eu sou CLT. Então seja um CLT ungido, irmão. Não um empresário contra 30 CLT. Nada a ver, né? Irmão, a unção de Deus vem como uma capacitação para um propósito que Deus te dá. E o novo de Deus tem a ver com o propósito dele para mim e para a sua vida. Será que você crê nisso?
Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 10, versículo 1. Primeira Samuel 10, versículo 1. Primeira Samuel 10, 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Mas agora pula para o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será tornado um novo homem. Quantos aqui querem ser um novo homem ou uma nova mulher? Irmão, tem uns dias que eu fico orando com Jesus, eu não fico nem adorando, eu só fico clamando. Eu falo: ô Jesus, livra eu de mim. Aonde eu vou eu tô, eu não me aguento mais. Tem umas horas que a Raíssa fala: amor, fica quieto, eu não tô te aguentando. Eu falo: eu também não, eu não sei mais o que fazer. Irmão, tem hora que é difícil ser você, não é? Você não tem isso, não? Fala: meu Deus, eu queria ser liberto dos meus pensamentos, eu queria ser liberto de mim, eu queria ser tornado um novo homem, uma nova mulher. Uma chave para viver um novo tempo é o quê? É ser ungido, irmão. Mas uma unção vem com um novo propósito. Sabe por que Deus tem um novo para você? Porque Ele tem um novo propósito para a sua vida. Se o propósito da sua vida ficou no passado, irmão, você já não tem mais por que existir. Mas o Senhor está lembrando você essa noite de que existe planos de prosperar, planos de bem e não de mal, planos de vida sobre você, sobre a sua casa. Então no futuro existe o quê? Um propósito para você. E se existe propósito, existe unção, existe uma capacitação do Senhor. E então o versículo 6 de 1 Samuel 10 diz: e o Espírito de Deus se apossará de você. Irmão, a gente crê muito em possessão demoníaca. A gente crê que demônios podem possuir pessoas e essa pessoa tem uma manifestação demoníaca, sim. Mas eu creio ainda mais na possessão do Espírito. Quando o Senhor decide tomar alguém começa a profetizar aqui no nosso meio. Quando o Espírito toma alguém, essa pessoa tem o caráter mudado. Quando o Espírito se apossa de alguém e ela se torna um novo homem, uma nova mulher, porque dela começa a sair o fruto do Espírito Santo: paz, paciência, benignidade, bom ânimo, longanimidade. Você começa a ser transformado, ter seu interior transformado, e você se torna um novo homem, uma nova mulher. Irmão, Deus não quer que você viva o novo para você postar no seu Instagram: vivendo novo. Não é isso não, irmão. Deus quer que você viva o novo para você se tornar uma nova pessoa. E tudo que você viveu até agora é pouco se comparado a tudo que o Senhor tem preparado para você. Vamos lá, tem alguém queimando aqui nesse lugar? É mensagem de vitória, gente. Poemeiro não está acostumado com isso não. Irmão, você não vai viver o novo porque o velho não é bom. Às vezes o velho é bom. Quando é falado sobre vinho na Bíblia, vai falar o quê? O velho é melhor. Quem tomou sabe que o velho é melhor. Mas não tem a ver com ser bom ou não. Deixa eu te dizer uma coisa: o novo de Deus para a sua vida não tem a ver com grandeza, tem a ver com obediência. Você não vai viver o novo porque o novo é grande, é explosivo, não. Muitas vezes o novo de Deus para nós tem a ver com pequenez. Muitas vezes o novo de Deus para nós tem a ver com diminuir, com desaparecer, com se esconder. E se o novo de Deus para a sua vida for isso, será que você diz amém? Vamos lá, quantos dizem amém para o novo de Deus? Irmão, a Larissa contou o testemunho dela e é maravilhoso receber da porção dela. Mas ela morava numa casa top aqui em Taubaté, no conforto de Taubaté. Hoje ela mora num apartamento bem menor que a casa dela, em São Paulo, irmão. Irmão, eu vou para São Paulo, eu tenho um ódio de motoqueiro. Eu juro, eu penso em bater, acelerar o carro, bater no motoqueiro. Esses dias eu estava lá, irmão, uma fila para entrar na conferência. A gente tinha acabado de sair, irmão, sabadão, o dia inteiro na conferência, estava ungido. Eu no carro aqui. De repente um enviado do Satanás dá seta, e eu achei que era para cruzar a rua. Não, ele entrou na minha frente, ele furou a fila para entrar num estabelecimento. Irmão, a unção foi embora na hora. Exu Caveira tomou conta. Eu falei: que isso? Eu falei: ô Xandão, eu vou matar aquele cara. Ele falou: eu mato também, nós quebra ele junto. Sou da quebrada, sou lá da Independência. Mentira, ele não falou não, para mim não falou. Aí, irmão, na hora que para o carro, eu falei: ô Xandão, eu vou dar naquele cara, mano, eu vou dar naquele cara. Ele falou: você vai dar mesmo? Eu falei: eu vou, você tá junto comigo, se for pra apanhar, não apanha junto. Aí ele falou: beleza. Aí na hora que saiu do carro uma mulher, irmão, falei: Jezabel. O ódio não foi embora quando eu vi que era mulher não, piorou. Falei: Jezabel, certeza, vamos jogar ela pra ser comida pelos cachorros.
Irmão, por que eu falei isso? Perdi a mão total. O novo de Deus, vamos voltar aqui, finge que eu não perdi nada. O novo de Deus, irmão, ele tem a ver com obediência, não tem a ver com grandeza. Muitas vezes o novo de Deus tem a ver com você diminuir. Agora eu lembrei o ponto que eu estava. A Larissa se mudou para São Paulo e, de acordo com os olhos humanos, ela trocou uma igreja gigantesca como a nossa por uma igreja pequena. Ah, mas que propósito de Deus é esse nessa pequenez? O Vande era pastor de São José, uma das maiores poemas, mas ele vai lá começar uma igreja em Jacareí. O novo de Deus para o Brunão e a Camila tem a ver com o quê? Com uma igreja nascendo em Tremembé. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, o novo de Deus não tem a ver com grandeza, o novo de Deus tem a ver com obediência. Sabe qual foi o novo de Deus para Jesus? Deixar de ser Deus e se tornar homem, se tornar servo, se tornar um menor, deixar a glória, deixar o Pai. Sabe qual foi a maior dor da vida de Jesus? Foi em algum momento que o pecado tomou conta do corpo dele. Ele olhou e ele falou: Pai, por que você me abandonou? Irmão, a grandeza não tem a ver com o novo. Sabe o que tem a ver com o novo? Obediência. Você obedecer a Deus tem a ver com o novo de Deus. Você quer viver o novo? Então seja obediente ao que Ele está falando, seja obediente ao que Ele está dizendo. Irmão Leandro chegou em mim um dia. Ele falou pra mim: ô mano, por que você não vem para os Estados Unidos? Eu falei: eu vou, eis-me aqui, Senhor. Irmão, nós moramos em Taubaté. Você recebe um convite para ir para os Estados Unidos e fala não? Eu falei: sim. Ele falou: mas você já orou? Eu falei: não. Ele falou: então vai orar. Eu falei: vou. Eu fui orar. Eu falei pra Raíssa, falei: amor, vamos jejuar, porque eu quero que Deus responda rápido. Ela falou: vamos. Começamos a jejuar. Irmão, 40 dias jejuando e Deus não respondia. Eu não aguentava mais comer legume, irmão. Eu olhava, nossa, eu já olho com raiva para Giló. Aquele dia estava pior. Eu olhando assim, eu falava: amor, aí eu fui cobrar a Deus. A gente faz isso, né? Não faz? Ou só eu que faço? Eu fui lá e falei: Deus, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui querendo uma resposta sua. Tem tanta gente aqui que não quer a resposta sua. Eu só queria. Você não precisa nem falar nada, só aponta o dedo. Não precisa falar nada, só me responde, escreve na parede, faz alguma coisa. Se você não quiser falar comigo, fala com a Raíssa, mas responde a gente. Então Deus me respondeu. Sabe o que Ele disse? Ele disse para mim: permanece na última palavra que eu te dei. Sabe qual foi a última palavra que Deus me deu? A respeito de Taubaté. O novo de Deus para mim não tinha a ver nem com uma nova localidade. O novo de Deus para mim tinha a ver com o mesmo lugar. Irmão, sabe o que mudou desde então? É a mesma casa, é o mesmo carro, graças a Deus é a mesma esposa, é tudo a mesma coisa, irmão. Sabe o que mudou? Uma coisa dentro de mim. E desde então eu estou vivendo os melhores anos da minha vida com Jesus. Eu olho e falo: cara, seria maravilhoso estar morando nos Estados Unidos, mas eu olho para o propósito de Deus que existe em Taubaté. Eu falo: eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, irmão. O tempo de Deus e o novo de Deus não tem a ver com localização, tem a ver com um lugar novo no coração de Jesus, um lugar no seu interior, onde você encontra Jesus e permanece naquele lugar. O novo de Deus não tem a ver com grandeza, o novo de Deus tem a ver com obediência, obedecer ao Senhor, permanecer nele. Você não vai viver o novo porque o velho é ruim, você vai viver o novo porque é lá que está o propósito de Deus. Muitas vezes o velho vai ser melhor do que o novo, mas é melhor ouvir o Senhor Jesus, é melhor obedecer ao Senhor Jesus do que ficar com os nossos planos. Ele nos surpreende, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos, mais do que tudo. Mas ok, eu já entendi, Léo, depois dessas 2 pregações e mais essa, eu entendi, eu preciso entrar no novo de Deus. Mas como que eu entro no novo de Deus? Abre a sua Bíblia em Êxodo 17, no versículo 5. Êxodo 17, versículo 5. A palavra vai dizer: respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Ele disse o quê?
bata na rocha. Repete comigo, bata. E assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Irmão, Horebe significa deserto. Eles estavam no deserto, de repente tiveram sede. E aí, então o Senhor dá uma instrução clara para Moisés: vai lá, bate na rocha, dela vai jorrar água e vai saciar a sua sede. Me lembra um pouco, será que você não vê? Estamos fazendo uma coisa nova. Um riacho no ermo, em meio ao deserto. Aqui o que está acontecendo? Deus pediu uma ação de Moisés. Deus pediu para ele: ó, eu vou fazer, mas primeiro você precisa obedecer. Eu vou fazer, mas primeiro você vai bater na rocha. Irmão, imagina, bater numa rocha. Ele ia ficar lá batendo, passando vergonha. Talvez foi o que ele tenha pensado, mas ele obedeceu. Ele não negociou, ele obedeceu. Sabe o que o Senhor está pedindo para muitas pessoas aqui? Bate na rocha, irmão. Bate na rocha, faz a sua parte. A sua parte é obedecer, a parte de Deus é prover o sobrenatural. Mas o Senhor diz: mas não faz sentido, tudo bem. Não precisa fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para a palavra que eu recebi do Senhor. Uma palavra de Deus não tem que fazer sentido. Por isso que quando Deus te der uma palavra, irmão, não pergunte se faz sentido, não tem que fazer sentido. A palavra tem que fazer sentido para quem deu a palavra, é o Senhor, não para quem recebe, irmão. Irmão, se toda palavra recebida por um profeta do Senhor tivesse que fazer sentido, faz sentido bater numa rocha. Não faz sentido bater numa rocha. Mas sabe por que ele fez? Porque ele obedeceu uma palavra, uma direção clara do Senhor. Quando nós recebemos uma direção do Senhor, nós precisamos nos mover. Bater na rocha fala de um esforço da minha parte, da sua parte. E então quando nós nos esforçamos, Deus vem e faz o que nós não podemos fazer. Quando nós fazemos o que cabe a nós, o Senhor vem e faz o que cabe a Ele. A soberania de Deus não falha. Ele faz no tempo devido. Mas então, vamos complicar um pouquinho mais? Abre aí em Números 20, versículo 8. Números 20, versículo 8. Lebrão, tamo junto, hein? Números 20, versículo 8. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha. Ele disse o quê? Fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Calma aí, Deus primeiro disse o quê? Bata. Mas agora ele disse o quê? Fale. Deus mudou a maneira de agir. Vamos lá, alguém. Deus mudou a maneira de agir. Sabe por quê? Porque Deus não está preso num formato. Então se eu tenho uma experiência a respeito de algo que Deus já fez, não, mas Deus se move daquela maneira. Não necessariamente. Hoje ele pode vir como um vento impetuoso, mas amanhã ele pode vir como uma brisa suave. Hoje ele pode vir como uma água que nos lava, mas amanhã ele pode vir como um vento, um fogo que nos queima. Ele pode agir no nosso meio de diversas maneiras. Essa é a liberdade do Espírito Santo. Então aqui Deus diz o quê? Fale a essa rocha e eu vou agir. Sabe o que isso significa para nós, meu irmão, minha irmã? Se antes era na violência, agora é no falar e confiar que Deus vai fazer. Se antes você foi violento para alguma coisa acontecer na sua vida, se antes você teve que fazer muito, sabe o que é tempo agora? De você descansar e deixar Deus fazer. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então é tempo de descansar, é apenas de falar e confiar em Deus que Ele vai fazer. Sabe, no último domingo que eu estava aqui, nós perdemos o controle do culto. Quem estava aqui no 3 domingos atrás? Irmão, foi loucura o que aconteceu aqui. Eu subi para pregar, de repente eu não conseguia falar. E tudo que eu conseguia falar era uma coisa que eu estava vendo profeticamente aqui entre nós. De repente, a Rai do Diogo veio aqui, cutucou meu pé. Eu falei, o que foi? Na hora que eu abaixei, ela estava assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, perdemos a mão. Eu falei, Rai, pode ir aí, não sei, nem sei o que fazer mais. Ela pegou, ela começou a profetizar. De repente as pessoas começaram a vir até aqui à frente, se ajoelhar. Nós começamos a orar pelas pessoas. Quando eu me deparei, eu falei, eu acho que agora está na hora da pregação. Quando eu olhei, irmão, os cantores já não estavam mais aqui, eles tinham descido e eles estavam orando pelas pessoas aqui embaixo. Só tinha os instrumentistas profetizando. Naquela mesma semana eu tinha lido um texto onde chegam para Eliseu e falam, Eliseu, você pode profetizar?
Ele fala assim: eu profetizo, mas antes me traga um tangedor que nem o Leonel aqui. Enquanto ele começa a tanger, o Espírito recai sobre Elias e ele começa a profetizar. De repente eu olho e eu estou vendo aquilo se cumprindo aqui, os instrumentistas profetizando, os tangedores tangendo, profetizando, e o Espírito de Deus vindo como se fossem ondas aqui entre nós. Irmão, começou a varrer esse ambiente aqui, e para todo mundo, não sei se para você estava bom, você que estava aqui, mas eu sei que eu olhava, eu via as pessoas chorando e tendo uma experiência com Deus. E no meu coração, de verdade, sabe como é que eu estava? Eu estava assim: meu Deus, será que está certo isso? Eu estava: Jesus, será que está certo? Será que a gente devia estar fazendo isso? Será que o Senhor está se agradando disso? E eu estava em crise, irmão, não sei se você estava curtindo, mas eu não estava curtindo nem um pouco. Eu estava ali, eu estava: meu Deus, será que está certo? Será que é isso? Será que é desse jeito? Sabe por quê, irmão? Porque o novo de Deus não tem a ver com algo que eu já tive uma experiência. O novo de Deus tem a ver com algo que eu nunca provei. O novo de Deus tem a ver com um riacho no ermo, um caminho no deserto, algo que eu não esperava. De repente começa a acontecer. Quando acontece, irmão, a gente clama para Deus vir fazer algo que a gente não sabe o que é. Quando Ele vem, a gente começa a ter medo. Irmão, comecei a ficar com medo. Eu falei: meu Deus do céu, o pessoal vai me xingar, eu não sei, mas eu vou subir. Nessa que eu ia subir, alguém vinha orar por mim. Eu falava: ai meu Deus, a pessoa orando e eu aqui, será que eu tinha que subir? Aí de repente terminava, eu falava: agora eu vou subir. Aí vinha outro irmão orar por mim. Eu falava: cara, ele está orando e era para eu estar lá em cima. Nossa, cara, e agora? E eu pensando, e eu preocupado, irmão. De repente, na terceira vez que eu fui subir, alguém veio orar por mim. Eu falei: tá bom, já entendi, não é para eu subir. Aí eu fiquei, de repente eu orei, eu falei: Espírito Santo, o que você quer? E Ele falou muito claramente no meu espírito: eu quero que seu pai ore por cura. Irmão, nessa hora eu olhei para trás, eu vejo meu pai sentadinho ali. Irmão, eu estava com tanto temor, e eu soma com medo que eu tenho do meu pai, natural. Se você não tiver medo do meu pai, você está errado. Aí eu cheguei ali do meu pai, eu estava confiante no Espírito, mas eu estava com medo do meu pai. Eu falei: ah, não vou chegar e falar, você vai orar por cura. Eu cheguei e falei: tá sentindo alguma coisa aí? No meio do mover, irmão, circo pegando fogo. Eu falei: tá sentindo alguma coisa aí? Meu pai falou: por quê? Eu até afinei a voz, falei: porque eu sentia que você tinha que orar por cura. Aí ele olhou para mim, ele encheu o olho de lágrima. Ele falou: eu fui curado nessa manhã. E eu orei, eu falei: Jesus, se o Senhor quiser que eu ore por cura, o Senhor vai me chamar, eu não vou pedir para ir. Irmão, quando Deus está fazendo, é o mesmo Espírito que está falando entre cada um de nós. Irmão, naquele momento eu já me enchi de temor. Eu falei: então vai lá. Meu pai subiu, começou a orar por cura. Pessoas foram curadas assim como ele foi curado naquele dia. E ele desceu, na hora que ele desceu, eu comecei a orar ali. Falei: Espírito Santo, o que você quer? E eu subi, eu comecei a cantar mais uma canção. No momento que eu estava cantando mais uma canção, estava no momento mais alto desse culto, irmão. Estava todo mundo aqui, o teto estava quase caindo, estava pegando fogo. Naquele momento eu falei: nossa, agora sim tá legal, hein, Espírito Santo? Agora passou aquela tensão. Aí o Espírito Santo falou para mim: vai embora agora. Eu falei: agora? Agora não. Agora que tá legal. Pô, tava uma tensão até agora. Ele falou: vai embora agora. Irmão, eu comecei a sentir um desespero no meu coração, que eu entrei dentro do meu carro, não dei tchau nem pra ninguém. Eu saí, eu varei umas 3 lombadas até chegar em casa. Na hora que eu chego em casa, paro o carro no estacionamento, encosto a cabeça no volante, eu começo a chorar. E veio uma descarga da presença de Deus dentro do meu carro. E naquele momento eu entendi porque em diversos momentos onde a presença de Deus era palpável aqui entre nós, eu vi o Leandro indo embora, eu não entendi o porquê que aquilo acontecia. Eu vi o Schubert falando que nós criamos um ambiente agradável para a presença de Deus e atraímos ela, e quando ela chega, nós permanecemos naquele lugar o máximo de tempo que pudermos. Quando eu vi aquilo se concretizando na minha vida, eu entendi. Naquele momento eu entendi. Sabe por que eu não podia estar aqui? Porque não podemos atribuir a um homem algo que foi o Espírito de Deus que fez. Não foi homem que fez, não foi mulher que fez, não foi nem eu nem você. Sabe quem fez? Foi o Espírito de Deus que operou no nosso meio. Quando o Senhor quer operar algo no meio do seu povo, Ele opera. Independente de mim, independente de você. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. É apesar de mim e apesar de você. Deus quer nos usar, mas se nós não estivermos disponíveis, Ele não vai parar o que Ele tem para fazer na terra. Ele vai usar o próximo. Ele vai usar a próxima pessoa disponível. Sabe por quê? Porque o Senhor está procurando apenas 1, 2 ou mais que estiverem reunidos no nome dEle, e ali Ele está presente, e ali Ele derrama algo novo. Porque nós precisamos de uma unção para viver algo novo. Porque eu preciso de algo novo, porque é o propósito de Deus para mim e para você. Não fica preso nas velhas coisas, meu irmão, minha irmã. Perceba, faz 3 cultos que Deus está falando do novo de Deus. Eu acredito que hoje o Senhor quer transicionar a sua vida de uma vez por todas. Se você está se encontrando num deserto, assim como o povo se encontrava num deserto,
Hoje o Senhor quer te transicionar. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de passagem. Sabe por quê? É o lugar onde nós somos provados e aprovados por Deus. E se aprovados, nós entramos na terra prometida. Mas olha o que Números 20, versículo 9 vai dizer. O louvor pode vir aqui me ajudar? E então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? E então Moisés ergueu um braço e bateu na rocha 2 vezes. Moisés fez o quê? Ele bateu. Mas Deus disse o quê? Fale. Deus disse para ele: fala, confia que eu vou fazer. Mas sabe o que ele fez? Ele agiu com a força do próprio braço. Ele garantiu o que ia acontecer. Irmão, quando eu e você tentamos garantir uma palavra de Deus, nós não estamos crendo que Ele é poderoso e fiel para cumprir o que Ele disse que faria. As palavras de Deus não precisam ser cumpridas por você, elas precisam ser cumpridas por Ele. Ele é quem faz. Mas olha aqui, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Deu o resultado que ele fez. Realmente, de fato, a sede foi matada. Mas sabe o que aconteceu? Quando você se comporta num novo tempo, numa nova estação, da maneira antiga, isso te impede de uma coisa. Olha o versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a vocês. Diga mais uma vez: meu Deus. Sabe o que impediu Moisés de viver o novo de Deus? Foi não mudar seu comportamento. Foi não entender que Deus queria uma maneira nova de agir. Irmão, sabe o que fez Isaac viver? Foi Abraão ter escutado um dia: vai lá e sacrifica seu filho. E ele vai. Mas na hora que ele vai sacrificar, ele continua ouvindo ao Senhor. A importância de estar sempre ouvindo ao Senhor, porque o Senhor está sempre falando. Na hora que ele vai sacrificar, ele diz: não, faz isso não. Não sacrifica ele. Agora eu vi, no momento da provação ele foi aprovado. E então no deserto que ele estava passando, ele chegou na terra prometida. O que o Senhor disse que faria na vida dele, e tornou ele um pai de multidões. Irmão, irmã, deixa eu te dizer, o deserto que você está passando, ele tem um fim. E o fim é a terra prometida. Mas o que diz se você vai entrar ou não, é se você parou de agir do jeito que se agia no Egito. É se você parou de se comportar no jeito que já foi útil algum dia. Irmão, Moisés, ele teoricamente até obedeceu a Deus, porque Deus já havia dito aquilo outra vez. Mas o que Deus disse no seu passado não importa. O que importa é o que Deus está dizendo para você hoje. E hoje o Senhor está falando para homens e mulheres aqui: eu tenho um novo tempo para a sua vida. A maneira que você fazia antes não importa mais, porque eu tenho um novo jeito de agir, um novo jeito de se comportar, um novo jeito de caminhar. Eu sei que eu já fiz dessa maneira, mas agora eu quero fazer de um jeito novo. Será que você consegue ver? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou abrindo rios, riachos no ermo e um caminho no deserto. Coisas que eram impossíveis e improváveis começam a se tornar prováveis. Por quê? Porque o Senhor está movendo em nosso favor. Irmão, se Deus estiver movendo em seu favor, em meu favor, não existe nada que possa acontecer para nos tirar disso. Apenas eu posso impedir eu mesmo de entrar no novo de Deus. Moisés age da maneira antiga na nova estação, mas uma nova estação exige um novo jeito de agir. Guarda isso que eu vou te falar no seu coração. O mesmo método do passado não produz o milagre do presente. Deus quer fazer uma coisa nova na minha e na sua vida. Estar preso no que passou te impede de acessar o novo de Deus. Existem pessoas que estão presas no que Deus já fez. Sabe, eu sinto que especificamente aqui nesse culto da noite, existem pessoas aqui que estão presas em coisas que Deus já fez na sua vida. E de fato foi Deus que fez, e de fato foi bênção para a sua vida. Mas Deus está olhando para você aqui de novo,
pela terceira vez nos últimos dias e olhando para você e dizendo: ei, eu tenho uma coisa nova para fazer na sua vida. Você ainda vai estar comendo da colheita antiga, quando vai ter que se livrar dela para abrir espaço para o novo. Essa noite o Senhor está convidando pessoas aqui: começa a abrir espaço para o novo. Eu tenho um novo para derramar na sua vida, eu tenho uma nova unção, eu tenho um novo propósito. Eu vejo o Senhor liberando propósitos novos para pessoas aqui. Eu vejo o Senhor liberando capacitação sobrenatural para viver cada um desses propósitos. Mas para isso precisa existir espaço para o novo de Deus. Irmão, nos últimos dias eu tive uma experiência incrível. Eu tive uma mesa com um cara que o que eu tenho, um senhor, que o que eu tenho de idade ele tem de ministério. E de repente nessa mesa eu me vi impelido pelo Espírito para dizer uma coisa para ele. Eu olhei para ele e falei: cara, com todo respeito, com todo amor do mundo, eu sinto que você está apegado ao que Deus já fez na sua vida no passado, mas Deus tem uma coisa nova para fazer sobre a sua vida. Deus tem um novo tempo sobre a sua vida. Irmão, aquele cara tinha tudo para não me ouvir. Aquele homem tinha tudo para não me escutar. O que eu tenho de vida ele tinha de ministério. De repente ele olha para mim, ele encosta na cadeira, ele respira fundo e ele diz: é isso mesmo. É isso mesmo, eu estou muito apegado às coisas passadas e eu não estou vendo o que Deus está fazendo hoje. Mas hoje você falando abriu os meus olhos e eu posso ver. O Senhor está comunicando não através de um homem, mas Deus está comunicando através de um corpo. Eu preciso fazer parte do que Deus está fazendo. Eu vou responder a isso. Naquele momento os meus olhos encheram de lágrimas. Eu olhei para ele, eu falei: cara, não existe humildade em eu aprender com você. Um jovem aprender com um ancião não me torna alguém humilde, me torna alguém inteligente no mínimo. Mas agora um ancião poder aprender e receber um confronto de um jovem, isso mostra muita humildade do Senhor. Eu acredito que o Senhor está olhando para cada um de nós aqui e Ele está dizendo: eu tenho um novo tempo para a sua vida, eu tenho uma nova estação para a sua casa. E existem pessoas aqui que há muito tempo estão vivendo um deserto. Irmão, olha que curioso. Isaías fala a respeito de um deserto, porque existe um caminho no deserto e existe um riacho surgindo no ermo, num lugar improvável, num lugar da provação. E de repente o povo, na primeira vez que Deus disse a Moisés: bata na rocha, o povo estava num deserto. E a segunda vez que Deus disse para Moisés: fale a rocha, o povo estava em um deserto. Deserto fala de provação. Existem pessoas que estão passando por provação até hoje, e o Senhor quer te transicionar. O Senhor quer liberar uma nova estação sobre a sua vida, uma estação de colheita. Mas para isso acontecer, existe uma obediência da nossa parte, existe um passo que nós devemos dar. Será que você pode se colocar em pé essa noite? Irmão, Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ele não obedeceu ao Senhor. A obediência é a característica de alguém que pode viver o novo de Deus, de alguém que está preparado para viver o novo de Deus. O Senhor está chamando filhos e filhas aqui para se posicionarem em obediência. Assim como Ele ungiu Davi no secreto e Davi reinou, assim como Ele ungiu Saul e Saul se tornou possuído pelo Espírito de Deus e se tornou um novo homem. Assim como Jesus, o ungido de Deus, foi enviado aqui para a terra, o Senhor quer ungir seus filhos aqui essa noite. Se você pode, erga suas mãos. Se você deseja receber uma coisa nova de Deus nesse momento, levante suas mãos e comece a clamar agora: Senhor, libera agora, Senhor, uma unção nova, uma capacitação nova para uma nova estação, um novo jeito de agir, um novo tempo, um novo comportamento. O que Deus fez foi bom, mas o que Deus vai fazer é ainda melhor. Senhor, nós cremos que o que passou foi bom, foi útil, foi maravilhoso. Nós vivemos curas, nós vivemos milagres, nós vivemos confrontos, nós ficamos em densa glória, mas não se compara com o que o Senhor tem preparado para nós. Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós, Senhor, nós te amamos, então clamamos: faz algo novo no nosso meio. Rios no ermo, um caminho no deserto.
deserto, faz o impossível acontecer. O milagre pertence ao Senhor. O natural nós respondemos, nós nos posicionamos e o Senhor vem agindo em nosso meio. Levante sua voz, igreja amada do Senhor. Levante seu clamor nesse momento. Libera o seu som a Jesus agora. Comece a clamar por algo novo. Ele está liberando uma unção nova sobre nós, uma capacitação nova sobre nós. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Te adorarei, te adorarei. Nós te adoramos. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. E o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele. Espírito de Deus, vem nesse lugar, Senhor. Espírito de Deus, passeia por esse lugar. Libera sobre cada um de nós a capacidade de ver que o Senhor está fazendo uma coisa nova entre nós, de ver que o Senhor está começando algo novo entre nós. Riachos no ermo e um caminho no deserto. Essa é a sua realidade, Deus. E agora nós clamamos que a sua realidade encontre com a nossa realidade, Senhor. Que a realidade dos céus venha invadir a realidade da terra agora, Senhor. E coisas que eram difíceis comecem a se tornar fáceis. Coisas que nós tínhamos dificuldade, que venham ser facilitadas através do Seu Espírito Santo agora, Senhor. Um novo tempo, uma nova estação, exige uma nova postura, exige uma nova ação, mas principalmente exige obediência. Nós queremos Te ouvir e poder ouvir as Suas direções para nós, Senhor. Abre os ouvidos espirituais de cada um aqui, Senhor. Que as melhores palavras não estejam no passado, mas que a maior revelação que alguém aqui possa ter seja a próxima que o Senhor tem, Pai. Faz ainda mais, Senhor. Faz ainda mais. Faz com que o nosso futuro seja incomparável com o nosso passado, porque a glória que há de vir não pode se comparar com tudo que já passou, com tudo que já foi feito. Então libera sobre nós, Senhor. E o meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és.
caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é... Você pode levantar as suas mãos e cantar isso. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Cante. Esse é quem? O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É Ele, aquele que muda histórias. Esse é o nosso Deus, e o meu Deus é Deus de milagres. Esse é quem tu és. Meu Deus Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Senhor, as circunstâncias não mudam quem tu és. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nos ensina, Senhor Jesus, muda as nossas estruturas para receber o que o Senhor tem de novo para nós. Nos ensina a deixar para trás a nossa bagagem. Nos ensina a deixar para trás aquilo que não nos pertence mais. Senhor, nos ensina a estarmos prontos e queimando pela próxima nova coisa que o Senhor vai fazer. Muda as nossas estruturas, Jesus, para receber o novo. Não nos deixe ser apegados ao passado, às experiências boas ou ruins que nós já vivemos. Senhor, não nos deixe obcecados por viver a experiência de Deus, mas nos torna felizes em viver com o Deus da experiência. Se o Senhor fizer algo diferente, nós estaremos aqui. Se o Senhor não fizer, nós estaremos aqui. Nos ensina, nos ensina, nos ensina, Jesus. Que em nome de Jesus, nessa semana, o Senhor nos visite com uma nova revelação, com algo novo, Senhor, e muda as nossas estruturas para receber o que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, nós possamos ir para as nossas casas cheios da certeza de